vivenciando mais espiritualidade. É uma alegria ter você aqui conosco. Se você gosta do nosso conteúdo, curte a página, segue a gente lá, curte esse podcast, aciona o sininho para que você possa acompanhar os nossos convidados super especiais. E hoje nós temos um maravilhoso, né? Ele voltou. Ele voltou. Muitos pedidos e ele está aqui com a gente de novo. E é uma alegria. E é uma alegria. Seja bem-vindo, José Carlos De Luca. Que bom, estamos aqui de volta, né? Com alegria de poder ter mais alguns momentos com vocês, conversar sobre a vida, sobre espiritualidade. E hoje nós vamos falar sobre algumas experiências. Nós já temos um outro podcast, se você quiser assistir. E que nós falamos um pouco da vida do De Luca, só que hoje nós vamos conversar vamos começar, tem algumas coisas interessantes lá da vida do De Luca lá, que eu tenho certeza que ninguém sabia. Com certeza, com certeza. De Luca contou uns segredos lá dele, lá no outro episódio, né? Isso. E hoje nós vamos começar com a sua relação com o Dr. Bezerra de Menezes, né? Você é médium, a maioria dos seus livros, você mesmo escreveu, você explicou que você tem uma inspiração, né? Mas tem alguns momentos dos seus livros que o Dr. Bezerra de Menezes ele se fez mais presente. Como que nasceu a ideia do Médico Jesus, que é o seu livro mais vendido? Que é, para quem não sabe, não assistiu outro, ele já vendeu mais de 1 milhão de livros, viu, gente? Bom, o Médico Jesus surgiu de um sonho que eu tive com o Dr. Bezerra, em que ele me apresentava a proposta, me fazia um convite de escrever sobre a questão da saúde, da doença, à luz da espiritualidade. E eu me lembro que no sonho eu resistia a essa ideia e eu argumentava com ele, falei, mas doutor Bezerra, eu não sou médico, eu não tenho gabarito, condições para escrever sobre esse assunto, né? E ele muito pacientemente disse assim para mim, então meu filho, escreva como doente, né? Que você é. Então eu não tive como responder, né, a esse convite. Eu acordei com essa lembrança muito viva, lembro direitinho da roupa que ele usava. Ele inclusive colocava um dedo aqui, ele tinha um colete, tinha um bolsinho no colete, eu lembro que ele apoiava o dedo dentro do bolsinho do colete. Olha que incrível. Né? Foi um sonho muito, muito vivo, muito real. Era como se fosse de médico a roupa, não? Não. Não. Um terno com um colete. É uma expressão muito, muito carinhosa dele. E ao longo, né, demorei ainda um pouquinho para processar se era isto mesmo. E aí eu me decidi a escrever. E durante a escrita do livro, algumas 3 ou 4 oportunidades que eu lembro que eu tive alguns contatos não com ele, mas com espíritos médicos que trabalhavam e trabalham com ele na grande corrente, na grande fraternidade de Dr. Bezerra. Visitei, inclusive, um posto de socorro que ele tem no mundo espiritual, onde ali tem muitos médicos, terapeutas, enfermeiros e trabalhadores espirituais também. Você foi desdobrado, sim, De Luca? Sim. E, inclusive, médicos encarnados são levados ali, né, para cursos, para palestras, para aconselhamentos. Isso durante o sono? Como que acontece? Durante o sono. Durante o sono. Conversei lá com alguns médicos, conversei com uma cardiologista, muito interessante, e acordava com lembranças dos assuntos, né, em que eu tive a oportunidade de ouvir desses espíritos que trabalham ligados a ele, né? Vi também uma sala de recepção dos pedidos que chegam até ele.
né? Era uma sala grande, uma sala multimídia, uma mesa, me pareceu aquilo que eu mais me aproximo, uma mesa de som enorme com muitos plugs ali. E eu perguntei o que era aquilo. Ele falou assim: aqui é a recepção das preces que chegam até ele. E eu falei: são muitas? E aí ele olhou para mim e falou: você quer ouvir? Eu falei: quero. Aí eles tiraram um plug e aí aquele som se manifestou no ambiente. E aí era um vozerio de como centenas de pessoas falando ao mesmo tempo. E aquilo foi um choque. Eu pedi para desligar logo porque eu não ia suportar o impacto, né? E então me disseram que todas aquelas preces são recebidas, são captadas, são triadas e levadas a ele. E em muitos casos, em todos os casos, ele pessoalmente ia atender, ou ele destacava equipes para ir ao local, visitar as providências. Então é um trabalho. A fraternidade espiritual do Dr. Bezerra é incrível, realmente é de um amparo muito bonito e não poderia ser diferente de alguém que é muito ligado a Jesus, né? Chico Xavier dizia que Dr. Bezerra é um dos poucos espíritas ligados ao movimento espírita que já esteve pessoalmente com Jesus. Olha, coisa linda. interessante. E ele é também, segundo informações que nós recebemos, um dos ministros de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora tem diversos emissários. Eu não encontro uma terminologia melhor do que essa de ministro, né? Então ele é um dos ministros que Nossa Senhora tem aqui no planeta Terra para consolar, para amparar, para socorrer. E anos depois, agora você tem ideia desse convite que ele fez para você, né? E que bom que você aceitou esse convite, porque são histórias maravilhosas. Eu me recordo, acho que a que mais me marcou foi que eu estava naquelas filas quilométricas de lançamento seu. E As pessoas as ficavam pessoas 4 horas, né, meu? 4 horas 4 horas. aguardando, né, para pegar um autógrafo. E aí eu estava pegando depoimentos na fila, daí eu falei assim, não, eu vou lá no final da fila, porque a pessoa para estar no final dessa fila é porque gosta muito do De Luca. E foi muito surpreendente, porque foi quando eu conheci a Marcela, que ela deu o depoimento, inclusive tem na nossa página lá do Tem um Facebook, vídeo, tem um vídeo, quem que dela. tiver interesse. E ela fala que ela, muito jovem, ela... Não sei se você lembra do caso da Marcela, ou De Luca? Mais ou Mais ou menos, né? Que ela teve muito jovem um linfonodo e ela teve que ficar muitos dias... Isolamento, isolamento. E ela dizia que o companheiro dela era o médico Jesus. E aí, aquele dia específico, que era o lançamento, inclusive era o lançamento do Alguém Me Tocou, ela falou que ela estava ali para te agradecer, porque ela tinha recebido a notícia da cura. Então, ela veio te agradecer por você ter escrito o livro Médico Jesus. Eu acho que de todas são histórias maravilhosas que eu já tive a oportunidade de acompanhar pelo Brasil todo. Acho que foi a mais bonita, acho que o depoimento, né, de uma pessoa. E você deve ter muitos casos. Qual que mais te tocou, De Luca, assim, desses casos? Olha, como você disse, né, são muitas histórias, né? Mas o que eu percebo no fundo de todas essas histórias de pessoas que se curaram, de pessoas que não se curaram, mas que passaram por essa fase com mais esperança, com mais tranquilidade, com mais confiança.
Eu acho que isso também é importante, né? Porque a cura, muitas vezes, né, para a medicina da Terra, isso é uma lição do Dr. Bezerra, para a medicina da Terra, saúde é a harmonia do corpo. Mas, para a espiritualidade, saúde é a harmonia da alma. E muitas vezes, para se obter essa harmonia da alma, a doença do corpo é um instrumento de cura para a pessoa. Por isso que hoje, em termos assim, de espiritualidade ligada à saúde, né, muitos estudiosos dizem que a doença é o caminho da cura. Então não é combater a doença, só essa ideia de combater, é a ideia de entender, de aproveitar o ensejo da enfermidade para a cura da alma. Porque é isto que muitas vezes a enfermidade está fazendo com a gente. Então eu creio que por trás dessas histórias que tem do livro, são pessoas que foram confortadas, porque Dr. Bezerra, ele tem uma marca muito forte que é a esperança. Você não sai de um encontro com ele, de um livro dele, né, de uma manifestação mediúnica dele, pelos diversos médiuns que o transmitem suas mensagens. Você não sai de um contato com ele sem essa ideia do conforto espiritual, do amparo, da forte presença paterna dele, né? Um grande pai espiritual. Mas um pai que não está ali dando, né, muitas vezes sermões, não está trazendo palavras ásperas, mas muito confortadoras e esperançosas. Até conta-se uma fofoca espiritual, não sei se a gente pode fazer. Tem fofoca espiritual? Ah, tem. O Chico Xavier contava que nas reuniões que ele participava, havia muitos espíritos também para serem atendidos. Então, ficava ali Dr. Bezerra e Emanuel. A fila de espíritos para falar com Emanuel era uma e com o Dr. Bezerra era outra. A fila com o Dr. Bezerra era enorme, mas a fila com o Emanuel já era mais curtinha, né? Então, o Dr. Bezerra tem essa marca dele, né? A marca do coração, a marca da atenção, a marca do cuidado. Eu, algumas vezes que tive a possibilidade de vê-lo, eu percebi a presença deles olhando para aquela pessoa que estava à minha frente, contando o drama dela e querendo uma palavra que muitas vezes eu não encontrava. Tamanha era a profundidade daquela dificuldade, e eu perguntava para mim, o que é que eu vou dizer? Em muitas ocasiões ele aparecia. Ele não dizia nada para mim, mas o olhar que ele tinha para a pessoa me dizia tudo. É o olhar, eu estou aqui. Eu estou com você. Eu seguro a sua mão, eu enxugo as suas lágrimas. Vamos ter a confiança em Deus. Jesus está conosco. Jesus segura as nossas mãos. Que coisa mais linda do que isso? E tão necessária, né, De Luca? Porque quando a gente tem um diagnóstico funesto como um câncer, ou mesmo um problema do coração, né, no meu caso específico do câncer, é como se abrisse um furacão, de repente, sim, na sua vida, né? E aí eu percebi, lendo, porque o médico Jesus foi meu grande companheiro de madrugadas, porque na época minha filha era pequena e eu não queria que ela soubesse o que eu estava sentindo.
E então era nas madrugadas que eu chorava. E ele foi o meu grande companheiro das madrugadas. E aí foi quando eu entendi o porquê que ele toca tantos corações. Porque é o momento que a gente precisa desse abraço. Porque é desesperador. É muito É o desesperador. momento que a gente está muito vulnerável, né? É o momento que a nossa condição humana, ela se esgarça, né? Em que todo mundo se sente muito pequeno, muito frágil, né? Impotente. Impotência. E tudo isso pode levar ao desespero, tudo isso geralmente pode levar a uma desmotivação, a uma entrega, né? A um abandono, a um pessimismo, a um negativismo ou a uma revolta, né? E aí então nós vemos a inspiração que vem dele. Claro que é uma inspiração que vem do Cristo, é uma inspiração que vem da doutrina, mas que em Dr. Bezerra ele encarna isso de uma forma muito, muito própria, né? Do coração amigo dele, do coração paternal, de segurar nossa mão, né? De levantar o nosso ânimo, de enxugar as nossas lágrimas e dizer que Jesus está conosco. Jesus segura as nossas mãos, Maria Santíssima enxuga as nossas lágrimas. Aprenda o que a doença está trazendo para você no sentido do teu embelezamento espiritual, aquilo que estava disforme em nossa alma, né? Que a partir da doença pode ser lapidada, pode ser aformoseada para a cura, né? Ele fala muito em paz. A minha mensagem é de paz interior. E quando a gente tem paz interior, a cura, o corpo relaxa. E aí recebe o E aí vem a tratamento. cura, exatamente. Exatamente. Porque quando a gente está... a gente pode até, acho que, interferir, né? Porque a gente fica tão desequilibrado mesmo. É algo muito forte. né? Porque a doença, seja ela qual for, e principalmente essa doença que vem com uma carga mais ameaçadora, vamos assim dizer, ela reduz o nosso ego. E isso, então, a gente vai baixando, vai murchando, né? E algumas pessoas podem entrar, né? Não suportar isto. E entram ou na revolta ou no medo. E isso são fatores agravantes da doença, né? Quando, na verdade, o propósito não é nada deste, né? O propósito é aproveitar esse ensejo, essa cirurgia espiritual que a doença está fazendo conosco. Toda doença é um tratamento de beleza do espírito. Né? Nós estamos sendo, né, lapidados, arestas nossas estão sendo cortadas. E quando a gente entende isto e quando a gente se entrega à confiança em Deus, né, eu estou sendo tratado por Deus. Jesus está comigo nesse processo de cura interior. E quando a gente consegue, então, através dessa confiança, a gente tem paz. E quando a gente tem paz, a cura, né? O corpo ele entra num estado de uma sinergia espiritual superior, onde muitas curas acontecem. É lindo. É lindo e é assim... É muito desafiador, porque eu já era espírita. Eu era espírita. E não era racional. Minha mente falava assim, não, você tem que ter fé em Deus. Vai dar tudo certo. Mas emocionalmente eu fiquei muito abalada. Claro. Muito. E é assim, não só o Médico Jesus, mas você tem uma oração que você faz pela saúde. Que está no YouTube. No canal do YouTube. No canal do YouTube. Essa oração pela saúde era o que eu lia o Médico Jesus, e aí eu colocava a oração para a saúde, e aí eu conseguia adormecer. Foram muitas noites que o Médico Jesus
as suas palavras da saúde me tranquilizavam para que eu pudesse passar por aquele momento tão difícil. Inclusive tem um vídeo também, um testemunho de uma médica cardiologista que sim, tem no que nosso do canal. INCOR, isso Tem mesmo. uma médica do INCOR. Eu lembro que ela estava comprando 20 livros na Bienal do Livro. Bienal do Livro. Aí eu falei, nossa, deixa eu perguntar, por que você está comprando 20 livros no Médico Jesus? Aí ela explica, né, que... Ela era médica, cardiologista, ela inclusive gravou o vídeo, né? Porque a gente quis que ela gravasse, dar esse testemunho. E ela dava os livros para os pacientes dela. E aí ela falou que ela provava em laboratório que aqueles que... Porque ela não forçava, é lógico, né? Era algo... a pessoa lia se quisesse o livro. E quando a pessoa realmente lia, ela falou que aqueles tratamentos iam mais rápido do que aqueles outros que ficavam na revolta, na tristeza, que o livro, acho que ajuda a gente a centrar, né? E enfrentar aquele momento tão difícil da doença. E é um desbloqueio, né? Porque, do ponto de vista espiritual, saúde é a harmonia do espírito. E muitas vezes a gente, como espíritos imperfeitos, a gente perde essa harmonia frequentemente. Não é? Mas quando essa desarmonia se torna crônica, não é? Então esse desequilíbrio ele impede que o fluxo da energia vital chegue aos nossos órgãos. Então há um déficit de energia vital. E esse déficit, então, implica numa debilidade orgânica. A doença é uma mensagem que diz, olha, o seu déficit chegou num ponto crítico. Existe alguma coisa errada aí. Então, não é uma mensagem como muitas vezes a gente vê, né? Doença, olha, você vai morrer, hein? Olha, isso aí vai te acabar. Você não vai conseguir. Olha como Deus foi injusto com você. Não. É difícil a gente ter esta compreensão, mas a doença é uma amiga. É uma amiga que vem dizer o seguinte, olha, peraí, você está saindo muito da pista. Tem um capítulo daqui, inclusive, né, que fala assim, mude o caminho, a pista, né? Você está saindo muito da pista, você está se distanciando. Doença é uma informação que está chegando, falando mais do nosso mundo íntimo, também do nosso mundo, né, exterior, né, dos nossos hábitos, né? Nem tudo na doença é fruto de alguma coisa interior, mas é também, às vezes, uma questão também, questões físicas, né? Porque a saúde, né, o ser humano é um ser biopsíquico e social. Então, quando no aspecto físico, né, se deixar de tomar banho, em 3, 4 dias, além de perder os seus amigos, você vai estar sujeito a mais enfermidades. Se você comer comida estragada, você vai estar sujeito a enfermidades. Se você viver isolado, deixar de ser um ser social, não se dar bem com as pessoas, viver brigando com as pessoas, viver brigando com o mundo, arrumando inimigos, brigando com todo mundo, você vai ter problemas também. Mas também nós somos um ser psíquico, um ser emocional. Então, quando as nossas emoções estão em desequilíbrio, isso também implica numa desarmonia. E a doença nada mais é do que um sinal. Ó, você está fora, está saindo fora. Você está tomando atalho, você está se distanciando do caminho. É um alerta, né? Isso, alerta. Volta. Volta para a pista. Né? Volta para o caminho. E se transforma, né? Isso. Aqui no livro tem aquele esvazio a sua xícara. Eu acho incrível. É que antes de receber algo novo, você tem que esvaziar a xícara. Então, mudar o que você tem, todas as suas crenças.
repensar você, né? Você tem que se repaginar. É o que acontece muitas vezes, assim, a gente pede muita ajuda para Jesus, por exemplo. Jesus me cura. Eu tenho toda certeza que a intenção dele é esta. Só que a gente não esvazia a xícara. Ou seja, não esvazia a mente, o coração de toxinas, Aí a cura fica difícil. de pensamentos tóxicos. Né? A gente quer a cura de Jesus, mas a gente não quer o caminho de Jesus. Esse é o nosso dilema hoje, né? Então, Jesus, eu te curo. Então me cura, segue o meu caminho. Eu estou vendo que você está com o coração aí envenenado de ódio. Isso é a cura. Mas a gente quer uma cura que vem do exterior, quando na verdade a verdadeira cura é de dentro para fora, porque a doença começou dentro, não começou fora. E ela é de cima para baixo. É de fora para dentro e de cima para baixo. Esse de cima é, cabeça. Os espíritos falam, né, que toda doença começa com uma ideia doentia. Toda doença começa com uma ideia doentia que coagulou no corpo. Quer dizer, aquela ideia doentia somatizou no corpo. E a gente tem muitas ideias doentias. Tem, inclusive o oncologista chegou para mim, depois que eu já tinha passado todo o tratamento, aí ele falou assim, olha, você desacelera, porque eu era uma pessoa assim muito, né, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, falou assim, desacelere, se transforma, porque você vai fazer outro tumor, se você continuar com a vida que você leva. Aí eu, Você não perguntou para ele se puxei. ele tinha lido o médico Aí eu puxei o freio de mão e tô bem vários anos. Mas ele falou, se você não mudar, é um oncologista, né? Você vê que vai ao encontro que você está explicando que a espiritualidade está nos falando aqui. Se você não mudar, você vai fazer outra doença. E o que é interessante é assim, nós somos ainda espíritos imperfeitos. Ideias doentias passam por nós muitas vezes durante o dia. Não é? É um momento que você ficou com raiva de alguém, uma trapaça que você sofreu, um não que você tomou, uma desconsideração, um fracasso que você teve, um fora que você levou, uma queda que você teve, né? Alguém que te machucou, falou uma palavra pesada para você. Então, isso passa por nós muitas vezes por dia. E isto, num primeiro momento, não chega a ser doentio. A doença é quando a gente acolhe. A doença vem quando a gente, aquela emoção humana, ela foi acalentada. A gente segurou. A gente se apegou a ela. A gente não deixou aquilo passar. Porque você ficou com bronca de alguém. Mas 10 minutos depois você... deixa pra lá. Deixa pra lá, não vale a pena. Tá tudo bem. Agora, se ficar aguardando... Isto. É humano você ter tristeza, sentir mágoa, ter raiva. Ter raiva. Às vezes é bom ter raiva. Porque você segurar emoções humanas e não querer ter emoções humanas, eu acho que isso também é doentio. É doentio, verdade. Como se fosse uma panela de pressão, Exatamente. né? Exatamente. O problema está quando essas emoções doentias se prolongam. E ao invés de ter 5, 10 minutos de mágoa, de raiva, eu passo a ser uma pessoa raivosa. Aí sim. Aí o mal se tornou crônico. E esse mal crônico vira doença. Então não é porque eu fiquei 5 minutos de mágoa que eu vou ter câncer. Não é isto. Mas se eu acumular isto, cultivar, né, alimentar esse ressentimento, ou qualquer outro sentimento de inferioridade, né, complexo, de culpa, né, ódio, vingança. Se eu ficar ressentindo isto, muitas vezes se cronificou e aí então tem o poder de mudar o meu padrão,
o meu quantum de energia, o meu psiquismo energético que se torna doentio. E aí, então, essa doença vai acabar explodindo no corpo. Se manifesta no corpo, né? É. Agora, De Luca, você escreveu, né, vários livros e aqui tem o prefácio, né, do Bezerra de Menezes, mas tem esse livro aqui, ó, esse aqui deixa eu mostrar, esse é o Médico Jesus que a gente estava falando. Agora, esse o livro mais especialmente, vendido seu, né, De Luca? Eu creio que sim. E tem esse aqui, que é o Recados do Meu Coração, que ele é o único livro, assim, que realmente é psicografado. Como que você sentiu assim, não, isso aqui não sou eu? Como que foi isso? Porque, assim, você já era um autor consagrado quando você lançou o Recados do Meu Sim. Coração. Como que foi isso, assim? Olha, nós começamos a sentir essa proximidade mais intensa do Dr. Bezerra, e ele fez essa proposta, né, dizendo que aquilo que eu vi lá no posto de socorro espiritual, daquela mesa recebendo inúmeros pedidos, que ele gostaria de poder escrever alguma coisa para atender, né, aos pedidos, as ajudas que as pessoas endereçavam a ele, que ele gostaria de transmitir alguns recados, né? Então ele me propôs, né, esse trabalho, que eu tive uma certa resistência, né? Porque Dr. Bezerra é um espírito que atuou através, né, da Dona Ivone do Amaral Pereira, através de Chico Xavier, através de Divaldo Pereira Franco. E eu me perguntei, falei, mas doutor Bezerra, o senhor escolheu um médium muito aquém, né, daquilo que o senhor está acostumado, né? Porque essa é a grande verdade, né? Eu acho que isso se leva em conta também a capacidade que o médium tem de acolher ou de suportar toda a grandeza espiritual daquela entidade. Sempre fica, no meu caso, caíram cascatas de luz e eu consegui uma canequinha ali para pegar algumas coisas, né? Mas é difícil você dizer não, né, para ele, né? Então nós começamos a trabalhar, foi um trabalho muito diferente, porque os meus livros eu escrevo quando dá. O momento que eu encontro, né, o horário que me é possível, né, eu não tenho condições de ter uma disciplina muito... Você que faz o seu horário, né? Depende do meu trabalho material, depende... Da convivência familiar. Depende das palestras, às vezes de viagem. Mas com esse livro foi meio diferente, porque... Você teve que cumprir horário. Eu tive que entrar num regime de uma disciplina maior, e muitas vezes era 3 horas da manhã, né? Você estava dormindo, acorda aí. Muitas vezes ele me acordou, né? Eu estava dormindo e ele apareceu, e aí eu acordei, vi, já sabia. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. E ele escreveu então esses recados, são recados geralmente curtos, né? Acho que era aquilo que eu também conseguia psicografar, né? Porque você sustentar por horas um intercâmbio com ele exigiria uma condição mediúnica que eu acho que eu não teria. Então ele, né, como o próprio nome diz, foram os recadinhos que ele mandou que me foi possível, né? E ficou muito legal, né, De Luca? Porque são recados curtos, né? São recados bem... Então, quer dizer assim, pelo que você está falando, os recados que tem aqui tem é endereçado.
Então, às vezes, Sim. a pessoa que for ler o livro, ela pode identificar ali que, nossa, eu orei por isso. Porque Dr. Bezerra não é só um médico espiritual. Ele é um orientador espiritual. E muitas vezes a nossa doença é ignorância. Então, as palavras dele são palavras remédios, mas que curam exatamente a nossa mente voltada para o negativismo, para o egoísmo, né, para o materialismo. Então, ele amplia o trabalho dele de ampliação da nossa consciência e, através disso, muitas curas, né, são possíveis quando a gente muda, né, a nossa maneira de ver e de sentir. Então, eu vejo que nesse trabalho dele, né, está todo o desejo dele de também trazer orientações espirituais para a nossa vida. Além de todo esse trabalho com o Dr. Bezerra, né, você também trouxe livros maravilhosos a respeito de Jesus. Nós temos aqui O Alguém Me Tocou, o Mestre do Caminho, tem também aqui, deixa eu pegar, o Amigo Jesus, né, que você sempre traz, que Jesus é o nosso amigo, né, então você traz toda essa... Tem o do Coração de Jesus, que é o mais recente, mas aí você traz livros belíssimos, aí de repente você traz o Simplesmente Francisco, que é um livro totalmente diferente de todos os outros que você escreveu. Como que foi que nasceu Simplesmente Francisco? Esse aqui, ó, gente. Esse aqui, ó. Eu confesso que eu terminei esse livro em pranto. Eu também. Em pranto, gente, de tanta emoção, porque você me transportou lá para Assis, através da leitura desse livro. E aí, como nasceu ele? Porque ele é bem diferente dos outros livros que você escreveu. Olha, é uma paixão que eu tenho por Francisco desde, acho que a minha mocidade. Ele sempre me chamou a atenção porque era um santo com um perfil diferente daquilo que geralmente a gente vê nos santos. É claro que a impressão que passam nem sempre reflete aquilo que aquele espírito foi. Mas, geralmente, a impressão que se tem da maioria dos santos, que são santos tristes, que são santos estão sempre chorando. Então, dentro da minha pequenez, eu via São Francisco essa diferença. Era um santo jovem, um santo alegre, um santo voltado à natureza e um santo absolutamente simples, né? Então isso sempre me chamou a atenção. Um santo que gostava de música, um santo que gostava de poesia, de arte. Então me chamou a atenção muito como jovem. Eu sempre tive esse apreço por São Francisco, lia livros. Cheguei uma época a tentar começar a escrever alguma coisa, mas acho que não tinha ainda acertado a veia do que era, até que um dia eu resolvi me defrontar sobre essa história linda, e o que mais me comoveu é que eu percebi que Francisco foi um santo que se construiu ao longo da história. Quer dizer, Francisco não nasceu santo. Não nasceu, né, dando comida para passarinho, cuidando de animal. Aliás, ele tem períodos ali em que ele, né, por exemplo, chegou a expulsar da loja onde ele trabalhava com o pai, expulsou um mendigo, porque o mendigo estava atrapalhando a vida dele, né? Francisco não gostava de ir na igreja, não gostava de ir na missa. Adorava uma festa, né? Adorava uma festa, né? Adorava estar ali com comidas, adorava se vestir com roupas exóticas. Ele tinha uma vida muito diferente daquilo
do santo que depois ele se transformou. Então, essa transformação dele me apaixonou. Eu falei, não, isso aqui precisa vir, né? Vir a público, ou ser mais divulgado, porque apesar de ele ser filho de comerciantes ricos, nascer numa família bem estruturada economicamente, ele ser muito jovem, muito querido, ele era muito amado pelos seus colegas. Ele chegou um momento da vida dele em que ele começou a entrar num processo depressivo, porque ele sentiu um vazio interior. Então, a forma como ele conseguiu curar esse vazio interior que transformou ele no Francisco que o mundo depois veio a conhecer. Então, a mensagem dele é uma mensagem muito atual, embora seja um santo que viveu há 800 anos atrás, mas a mensagem dele é muito atual para os nossos dias, né? Onde nós temos tantas pessoas aí com essa queixa de vazio interior. Os consultórios dos psicólogos e psiquiatras estão lotados com pessoas com essas queixas, né? Falta alguma coisa na minha vida, né? E Francisco mostrou o que é que faltava na vida dele e o que é que ele fez para curar essa falta e se tornar essa pessoa adorável, nessa mensagem que ele trouxe ao mundo tão linda, e alguém com profundo amor a Jesus, né? O amor que ele, não vou dizer que ele tinha, mas o amor que ele tem a Jesus é uma coisa impressionante. E dizem os estudiosos, e também o próprio Joana de Ângeles chega a escrever sobre isso, que ele é o espírito que mais se aproximou da evolução de Jesus na face da Terra. Olha, que interessante, Então, De Luca. Depois de Jesus, o espírito mais evoluído é Francisco de Assis. E você deve ter, porque a quantidade de informação que você traz, né, sobre a vida dele. Você leu quantos livros, mais ou menos? Olha, eu li mais de 30 biografias dele. Olha. De biografias escritas por contemporâneos dele, né? E biografias atuais, biografias de não católicos, né? Porque às vezes você corre o risco, né, de você ter um viés, né? Só um viés, né? E historiadores. Então me deu um panorama, assim, creio eu, de uma amplitude da vida dele, que pudesse tentar se aproximar o mais possível do que de fato foi Francisco de Assis, que foi muito mais do protetor dos animais. Era o protetor da vida, um amante da vida, um amante da alegria, né? Um amante da caridade, um homem que amou, que teve uma cosmovisão que a gente não tem, né? Ou que a gente está com dificuldade de ter. O Francisco via beleza em tudo, ele via Cristo em cada uma das pessoas, ele via Cristo nos animais, ele via Deus na natureza. Tudo para ele era irmão. O irmão Sol, a irmã Lua, o irmão Lobo, a irmã Morte. O irmão Fogo, né? O irmão Fogo, quando ele estava com um problema de tracoma na visão. Então, essa visão que nos falta, né? A gente nos vê separados muito uns dos outros. Tem até uma historinha que é interessante, diz que um discípulo chegou para o mestre e falou: como é que eu devo tratar os outros? E o mestre lhe disse: não existe outros. Então, eu estou em vocês, vocês estão em mim. Nossas vidas estão interligadas. Não existe, você não é uma outra pessoa diferente de mim. Isso que Cristo quis trazer, né? Tudo aquilo que você fizer ao outro, você está fazendo a si mesmo.
Com a mesma medida que você medir o outro, você está medindo a si mesmo. Ou seja, não existe só si mesmo. Existe o nós, existe a unidade. E isso em Francisco era muito claro para ele. O poder de encantamento que ele tinha. Não, e a fé, né, De Luca? Sim. Uma fé em Deus, assim. Acho que uma das passagens que mais assim, me marcou é uma que ele tá no frio, né? Que estava muito frio, ele andava descalço, né? E ele estava com um amigo e eles batem acho que é um convento. E aí a pessoa abre, bate a porta, né? E aí ele fica feliz, aí o outro fala assim, como que você tá feliz? Nós vamos morrer! Aí ele fala assim, eu tô feliz porque agora eu estou somente dependendo do amparo de Deus. E ele falou, eu sempre sonhei com esse momento. Olha que coisa. Estar totalmente nas mãos de Deus. E ele brincava na neve, cantava, rodopiava, né? Chamavam ele muitas vezes de louco. Mas eu fico pensando, quem é louco? Né? Será que nós não somos loucos porque não temos essa visão? Né? Somos tão materialistas, tão imediatistas. Porque ele largou tudo para servir o Cristo, né? Largou até na cena a roupa do corpo, né? Tem um momento que eu acho também fantástico dele, quando ele pede para trocar a roupa dele com então morador de rua lá, que ele esteve lá na Itália, numa cidade que ele foi visitar o Papa. E ele queria ter aquela experiência de ser pobre. Está na contramão de quase tudo hoje, né? Porque a gente quer a experiência de ser rico, né? Não que ser rico é um pecado. O pecado é o egoísmo. Querer só para si, Querer né? só para si. E ele confrontou muito. Francisco também é um desafio para nós, né? E ele vai e se veste como mendigo e fica ali nas ruas pedindo esmolas. E ficou tão feliz. Depois ele foi procurar a roupa dele de volta. Aquele irmão com quem ele trocou a roupa nunca mais. Tinha vendido, já tinha vendido, né, Luca? Mas é uma viagem mesmo para Assis. É muito lindo. Assim, você doa todos os direitos autorais dos seus livros para uma entidade filantrópica. E essa especialmente você doou para a Fraternidade Sem Fronteiras. Tem alguma ligação ou foi assim, você escolheu... Fala, não, essa vai para a Fraternidade Sem Fronteiras, ou você acha que foi especial? Como que foi? Eu creio que sim, porque eu estava pensando para quem encaminharia os direitos autorais dessa obra, quase já no final do livro, e procurei uma entidade que pudesse representar esse ideal franciscano. E aí recebi no celular um vídeo institucional da Fraternidade Sem Fronteiras, né, desse trabalho que eles fazem no Brasil, mas sobretudo fora do Brasil, na África. E eu falei, bom, isso aqui tem a cara de Francisco. Isso aqui é Francisco em pessoa, né? Um Francisco cósmico, um Francisco que não está preocupado em proselitismo religioso, mas está preocupado em atender o ser humano, seja que religião que eventualmente ele possa ter. Então, depois vim a saber, através ali do Andrei Moreira, que é um dos dirigentes da fraternidade, que eles têm a percepção que o patrono espiritual da fraternidade é Francisco. Francisco, que lindo, né? Que lindo, né? Nada é por acaso, né, Luca? Tá tudo... E o que acho bonito também é uma revelação recente do médium Divaldo Franco, prenunciando a volta de Francisco de Assis, que Jesus o chamou e disse, Francisco, as mesmas palavras que ele disse para Francisco há 800 anos atrás, que foi o motivo da grande conversão de Francisco. Francisco reconstrói a minha igreja.
800 anos depois, o Cristo volta a pedir a Francisco a mesma coisa. Que ele acabou entendendo errado, né? A princípio ele achou que era a igreja construir de a pedra, parte física. né? E Jesus então fala para ele agora, novamente, Jesus volta, Francisco volta, eu preciso que você reconstrói minha igreja. Então, e a igreja somos nós. Somos nós. Né? Então, todas as religiões. Né? Então Divaldo prenunciou esse retorno de Francisco, talvez lá 2040, 2050. E tem uma amizade, né? Você coloca a amizade dele com Clara, né? Com Clara. Sim. É outra coisa apaixonante. Apaixonante, né? Uma coisa linda, né? É apaixonante. O amor que ela tinha por ele, a dedicação e a beleza que foi a força dela. Não é? Porque Francisco sofria muito. Francisco, ele sofreu muito porque ele começou a perceber mais para o fim da vida dele que a ordem que ele criou estava se distanciando dos seus objetivos. Ele sofria muito ainda com o distanciamento do pai. Porque o pai não perdoou ele, né? Então, Francisco, ele era um homem muito emotivo. E Clara era muito firme com ele. Ela foi o esteio dele em muitos momentos de dificuldade. E é bonito ver que os dois caminham juntos no mundo espiritual. Caminham juntos, estão juntos. A gente vê em algumas obras, literatura mediúnica, sobretudo do Divaldo, a gente vê que em muitas aparições do Francisco está Clara do lado. Né? E, então isso é bonito de ver. Eu creio, né, que está se preparando um terreno espiritual para essa volta de Francisco. Né? Muitos companheiros dele já estão reencarnados, né, preparando o retorno. A gente já voltou. Eu acho que não vai dar tempo. Não dá tempo. Vamos mudar de assunto. A gente não vai encontrar. Deus que a gente esteja do outro lado. Né? De Luca, esse livro especialmente você escreveu para todos lerem, que eu lembro que você falou, não, Francisco é muito além de uma religião, né? Sim. Ele é... Mas os outros livros que você lançou, embora você trate de espiritualidade, ele é lido por pessoas de todas as religiões. Sim. Ele é lido por católicos, por evangélicos. Como que você sente isso no seu dia a dia, na sua vida? Olha, quando eu olho para a minha história, eu nasci num lar católico que logo no início começou a frequentar a religião da Umbanda, que depois eu vim conhecer o Espiritismo. A minha mãe, em momentos de dificuldades dela, de saúde, ela se consolava com uma irmã da igreja evangélica, para quem ela ligava. Essa irmã tinha esse trabalho. Ela fazia orações por telefone. Olha só, né? Bacana. Não cobrava nada. Muitas vezes minha mãe ligou. Minha mãe tinha uma insônia que ela não conseguia dormir com os remédios mais fortes. E ela ligava para essa mulher orava com ela pelo telefone, e aquilo ajudou muito a minha mãe. Muitas noites ela só dormiu ao poder da oração. Então eu olho para a minha história e falo assim, como é que eu posso assumir qualquer posição que seja, né, proselitista e que seja, né, fechada à experiência religiosa das pessoas? Então,
eu procuro refletir isso nos livros, no sentido de falar de espiritualidade, de falar de espiritismo, mas sem a pretensão de converter pessoas. Eu não quero converter pessoas. Aliás, o próprio Allan Kardec falava isso. Se você é católico, continue sendo um bom católico. Se você é protestante, continue sendo um bom protestante. Mas se você entender que tem algum elemento dentro do espiritismo que possa te ajudar a ser um melhor católico ainda, está ótimo. Então eu não quero tirar ninguém das suas igrejas, não quero tirar ninguém, né, das suas religiões, mas quero acrescentar espiritualidade que está acima de qualquer religião. Mais importante do que religião é espiritualidade. Muito mais importante que espiritismo é espiritualidade. Aliás, Emmanuel fala isso no prefácio do livro Nosso Lar, que a humanidade hoje está precisando nem tanto de espiritismo, mas de espiritualidade, a dimensão espiritual do ser humano. Porque o grande inimigo nosso hoje é o materialismo. Nós estamos preocupados com as guerras, com as mortes nas guerras, nas epidemias, mas o materialismo tem feito mais mortes do que qualquer outra epidemia e qualquer outra guerra. Porque o materialismo traz o vazio. O materialismo gera o egoísmo, o orgulho, a soberba, o individualismo e faz com que as pessoas vivam, né, tentando sobreviver à custa de coisas que vão ficar aqui e que não vão construir nada nelas. Então é um modo de vida suicida. E isso tem feito graves problemas. Veja aí, apesar de todo o nosso progresso tecnológico, né, quantos medicamentos hoje nós temos, por exemplo, para a depressão? É um arsenal. Mas a depressão está aí cada vez mais ausente. O que falta aí? Falta espiritualidade. Saber qual é o propósito que nós viemos aqui à Terra, o que estamos fazendo aqui e o que vamos levar daqui quando deixarmos aqui. Então, isso o Espiritismo traz e não implica que a pessoa tenha que deixar de seguir a sua própria religião. Então, eu procuro nos livros falar disto, né? Sem querer mexer com a fé de ninguém, sem querer converter ninguém. Recebo recados de padres que leem os livros, de pastor que me cumprimenta, né, que continua firme na sua igreja, mas que gosta de assuntos que possam trazer a ele uma visão. E o Simplesmente Francisco, né, é um livro para todo mundo, né, não é só para... não tem conteúdo espírita, né? Você traz, na verdade, uma reflexão da vida de Francisco, né? E é muito lindo. Realmente a Cláudia tem razão. Você termina o livro aos prantos, porque ele te toca, né, De Luca? A vida dele, o sofrimento dele, né, ao final não conta. Deixa a pessoa vivenciar a leitura. Inclusive, a minha mãe, por exemplo, se você que está nos acompanhando, falar assim, mas eu não gosto de ler. Eu posso te dizer que quando você lê o José Carlos De Luca, você vai ler. Minha mãe nunca tinha terminado um livro, De Luca. E quando ela leu o seu livro, foi o primeiro livro que ela conseguiu terminar. E a partir dali, ela seguia todos os livros que eram lançados, ela lia. Então, assim, você escreve de uma forma palpável, de uma forma... bem próxima das pessoas. A linguagem, né? Isso. Então, se você não está acostumado, leia aqui. De Luca é incrível. Fala, por onde eu começo? Por qual você quiser. Qual você escolher. Vê o tema que mais toca o seu coração. Eu tenho certeza que você vai amar
amar. Nós temos, assim, depoimentos, nós precisaríamos muitos programas, a gente já está no final, né, De Luca? Estamos no final, estamos no final, mas o De Luca vai voltar. Vai voltar. Vai voltar, porque a gente tem muitas obras aí para estar falando. Então, assim, qualquer obra que escolher, eu tenho certeza que toca o coração das pessoas, transformam. São depoimentos lindos. Eu lembro, aqui, só antes de terminar, eu lembro desse livro especialmente, Alguém Me Tocou. Aqui eu estava... Esse aqui é um dos livros mais maravilhosos. Inclusive, esse daqui também já alcançou mais de 100 mil livros vendidos. Eu estava numa feira e geralmente... Não, acho que era num congresso. E as filas são enormes, né, para pegar seu autógrafo nesses congressos. E aí tinha uma mulher pegando Alguém Me Tocou, né? Daí ela falou assim, eu vou dar de presente para uma pessoa, porque eu passei por um momento tão difícil da minha vida, e eu só consegui superar porque eu chegava em casa e eu sabia que eu ia ter Jesus comigo, segurando minha mão para eu passar por aquilo. Então, assim, é coisa maravilhosa. Então, qualquer livro do De Luca... E nos próximos episódios a gente pode estar falando sim, do Alguém Me Tocou, porque eu acho que é tem incrível. Alguém Me Tocou, nós vamos... esses aqui são lindos, tem depoimentos lindos de todos eles. De Luca, se a pessoa quiser manter contato com você nas mídias sociais, quais são as suas mídias? Você poderia... Bom, tem o Facebook, né? Também no Instagram, no site também tem ali um e-mail disponível, né? Você inclusive faz uma live semanal, é isso? Isso, segundas-feiras. Segundas-feiras. Desde o início da pandemia nós temos feito. Já está, acho que quantos episódios? Já tem quase 500. Quase 500, né? Então, qual é o horário? Segunda-feira, 21 horas. 21 horas. Instagram, Facebook e no YouTube. É só coloca José Carlos De Luca separado com 2 Cs, viu, gente? Que aí você encontra todo esse conteúdo maravilhoso. Agradecer sua presença aqui, De Luca. Uma alegria. Estar com a gente. E... suas palavras aí para os nossos pessoas que estão acompanhando a gente. Foi mais uma alegria poder estar aqui compartilhando um pouquinho do nosso trabalho, né? E o conteúdo, na verdade, né, não é meu. Eu me sinto como se fosse um jardineiro, um floricultor, em que eu colho as flores, que são as flores do Evangelho, que são as flores do Cristo, da espiritualidade. Eu apenas procuro embalar, né? Colocar isso numa embalagem que seja boa, agradável, que as pessoas possam observar e apreciar as belezas que certamente vêm do alto e, de fato, produzem esse efeito que a Cláudia falou, o Luiz falou, né, de tocar os nossos corações. Isso é Jesus falando conosco, isso é Jesus nos tocando, é a espiritualidade, são os nossos ancestrais, são os nossos antepassados, são os nossos anjos de guarda, são os nossos protetores que estão tocando o nosso coração através de palavras, que são palavras de vida eterna, como Jesus disse. Que lindo. Obrigado, De Luca. Até a obrigada por você estar aqui conosco. E obrigada a você por nos acompanhar. Curta lá o nosso podcast, ativa o sininho. E compartilhe com os amigos, isso é muito importante. Você gostou do conteúdo, compartilha com os amigos essa mensagem maravilhosa aqui que nós falamos com os nossos convidados. Muito obrigada por você ficar conosco. Obrigado.